A doutrina espírita, quando ela vem, ela chega até nós, ela vem com esse papel de esclarecer e de consolar. E no que tange a prece em específico, a gente tem muito conteúdo que vai ser trabalhado tanto por Kardec nas obras básicas, quanto nas obras subsidiárias. E aí, quando a gente fala de prece, a gente vai entendendo, a doutrina espírita vem esclarecendo para a gente que aquela prece, que aquela oração que antes era vista muito mais como um ato exterior, então nas igrejas tinha que se recitar longas orações, as pessoas tinham que ver eu orando para eu parecer que eu estava buscando melhorar. Então assim, a prece era sempre um ato mais exterior do que interior. E aí a doutrina espírita, junto com os ensinamentos de Jesus, vem trazendo para a gente a questão da prece como um ato interior, como uma oportunidade da gente angariar, da gente buscar força para a gente passar pelas mudanças que a gente precisa passar. Uma vez que a gente vai estudando o Evangelho de Jesus, ali a gente vai se inspirando na sua lei de amor, na sua atividade de caridade, de ensinamento, de resiliência, de não revolta, né? E aí, mas como que eu consigo tudo isso? Como que eu consigo seguir as passadas do Mestre? Como que eu sigo as pegadas de Jesus no seu Evangelho? Porque é difícil, eu tenho minhas imperfeições, né? E aí vem a doutrina espírita reforçando para a gente a importância da prece para que nós tenhamos essa força para seguir em frente. E aí, para a gente começar a falar da prece, lá no livro Os Mensageiros, tem um capítulo que chama Os que Dormem. André Luiz, que faz muitas das vezes de nós, né, curioso, conhecendo as atividades do plano espiritual, ele está então acompanhado do instrutor, que no caso é o Aniceto, nesse livro, né, porque cada livro vai trocando os mentores, né, e aqui nessa ele está acompanhado de Aniceto. E aí tem um capítulo que chama Os que Dormem. E é um capítulo que ele chama a atenção porque ele dá uma assustada na gente. Porque eles entram num pavilhão que tem 3 quilômetros de comprimento e lá só tem pessoas dormindo. Só que na hora que acende a luz, essas pessoas, ele fala assim que ele estava encontrando a morte depois da morte. Porque essas pessoas estavam dormindo, mas elas não estavam em paz. Elas estavam sofrendo ali naquele momento. E aí ele fica meio horrorizado com aquela questão, e aí ele vai de encontro a Aniceto. Fala assim, me explica, o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? E aí Aniceto vai falar para ele que as pessoas que estão lá são pessoas que viveram não acreditando que a vida continuava, e não acreditando que a vida não continuava, viveram só para as coisas da matéria. Ele fala assim, dormem porque estão magnetizados por indiferença aos desígnios do Pai. Então eles viveram essa vida material como se não existisse a vida depois da morte, que a vida não tinha essa ideia da continuidade da vida. E dessa maneira, o foco deles foi todo para essa vida aqui, totalmente indiferente às coisas do Espírito. E aí ele continua falando para a gente, que ele fala assim, que a fé sincera é ginástica do Espírito. Ele fala de só a gente pensar que a vida continua, a gente já começa a se colocar, porque naturalmente a gente pensa, mas se a vida continua, então o que eu faço aqui tem uma repercussão. Então essa reflexão que a gente fica fazendo, esse jogo de imaginar as coisas, isso é uma ginástica do Espírito, porque o Espírito já vai se preparando para a vida que continua. Ele falou assim, a crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Então, essa noção de que pensar na continuidade da vida, a gente vai fortalecendo o nosso espírito para o que vem depois. Ao contrário desses que não pensaram dessa maneira e cometeram os erros. Por isso, quando você pensa que vai acabar, o que a gente faz? Então, só se vive uma vez. Vamos aproveitar tudo que der, do jeito que der, nos excessos que forem, porque só se vive uma vez. E nisso você não faz essa ginástica. Então, porque ele fala que os corpos lá estavam todos muito enrijecidos. E aí Aniceto traz essa ideia da rigidez
pelo fato de eles estarem rígidos espiritualmente, por não terem feito essa ginástica que a fé, que a ideia da continuidade da vida proporciona. Mas nesse capítulo, o que a gente vai ver mais para frente? Depois, ainda nesse ambiente, com esses espíritos, Ismael, que também é uma pessoa que acompanha ali, um espírito elevado, vai fazer uma prece. A gente vai conversar sobre a prece, né? E aí, então, ela faz uma prece e maravilhas acontecem, porque a prece que ela faz, que prece é elevação de pensamento, é nós conectarmos os nossos pensamentos a Deus, a ideia de divindade, a ideia de amor, traz benefícios para esses irmãos que estão lá dormindo, né? E aí André Luiz fala assim, que ele ficou boquiaberto com o que aconteceu lá, com as possibilidades, o potencial da prece, né? E aí ele vai de novo conversar com Aniceto, porque ver tudo aquilo acontecendo por conta da prece bem feita, da prece sentida, da prece que é uma conversa com Deus, que a gente abre o nosso coração, que a gente se liga, a gente reconhece a grandiosidade de Deus, a gente reconhece o amor, a misericórdia, e ao mesmo tempo que a gente reconhece a nossa pequenez, a gente reconhece as nossas imperfeições, a gente faz esse exercício de humildade durante a prece, a gente se conecta com Deus. E uma vez que a gente se conecta com Deus, com a bondade divina, ela retorna. Então ele estava boquiaberto com esse retorno da prece, né? Então ele vai conversar com Aniceto, e Aniceto fala assim para ele, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, olha as palavras de Aniceto nos esclarecendo em relação à importância da prece. Então, quando a gente faz a prece, é isso que a gente está fazendo. A gente está entrando em comunhão com o Criador e a criatura. Mas ele continua assim, toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Então a gente se conecta com o mais alto. E aí ele continua, sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos de força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos a esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagioso de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, depois de uma prece bem feita, quem aqui nunca sentiu uma paz? Por que a gente faz muitas preces, não é? A gente não vai em busca da prece por conta desses efeitos que a gente sente. É uma paz interior, é uma confiança que se renova, é uma aceitação, porque a gente fala, Pai Nosso, que seja feito a vossa vontade. Mas e quantas vezes, quando a vontade do Pai acontece, a gente fala, mas não era isso que eu queria, né? Não foi isso que eu pedi, não era essa. Aí a gente lembra, não, quando a gente faz a prece, a gente para conversar, é que seja feita a vontade de Deus. Então, eu não posso me revoltar, eu tenho que aprender com o que está acontecendo e eu tenho que mobilizar as minhas forças, o meu potencial, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, para tornar essa realidade melhor. Aqui nessa lição a gente vai vendo quão importante é a prece, quanto a gente deve usar desse recurso, a gente deve aproveitar. E o Espiritismo aqui nos esclarecendo em relação a isso, olha a joia que é, né? A gente saber que nós não vamos ser desamparados e que nós todos temos a capacidade de entrar no nosso mundo interior, porque quando ele fala para a gente se recolher no quarto, não é um quarto material, porque você consegue fazer uma prece no meio do caos. Então não é o exterior que ele está falando, é a gente se voltar para dentro de nós e fazer essa conexão com Deus, nesse exercício de comunhão, nesse exercício de reconhecer a bondade, reconhecer o amor, reconhecer o amparo, reconhecer a oportunidade, porque às vezes a gente está sofrendo, passando por dificuldades, mas se a gente lembra que
A reencarnação, ela é uma oportunidade bendita que muitos de nós suplicamos para ter essa oportunidade de estarmos aqui passando por essas situações. E nós todos estamos onde devemos estar. Então nós temos capacidade de passar por essas dificuldades e sairmos vitoriosos. A gente só precisa mover os recursos necessários para que isso aconteça. Então, a gente entender que a prece é um dos recursos que a gente tem, e aqui ele fala para a gente que não há prece sem resposta, e é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, a gente vai entendendo a importância. E aí a gente passa a lançar mão desse recurso mais vezes. Porque muitas vezes quando a gente passa pela dificuldade lá fora, a gente fala, eu não vou conseguir, ou senão a gente cede muito fácil, né? Qualquer coisinha tira a nossa paciência, qualquer coisinha faz a gente sair do caminho do bem. Mas e como que eu não perco a minha paciência? E como que eu não perco a minha confiança e a minha vontade de continuar no trabalho do bem? Faz uma prece. Da mesma forma que a gente faz a prece e eleva o nosso pensamento, e somos atendidos, e somos ouvidos pelos espíritos superiores, por Deus, né? Da mesma forma, uma prece para o mal, ela também é ouvida, e ela também é assessorada pelos espíritos que ainda estão arregados no mal. Então, que a gente use dessa possibilidade, dessa nossa capacidade de ligação com o além, para ligar com os bons espíritos, buscando a força e o recurso necessário para a gente seguir pelo caminho do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo do Pedis e Obtereis, a gente vai ver lá Kardec conversando com a gente sobre várias questões em relação à prece. Aí uma das coisas que Kardec fala com a gente é a questão do mecanismo da prece. Como que se dá a prece? Como que eu falo com Deus e chega essa mensagem para Deus e para os seus trabalhadores, que eles vão nos auxiliar? E aí Kardec vem explicando para a gente sobre a questão do fluido universal. Ele fala que todos encarnados e desencarnados estão mergulhados nesse fluido universal, que é a ideia do peixe na água, da gente dentro da água. A gente consegue visualizar, imaginar muito bem o que é esse fluido universal que nos envolve a todos, ou o próprio ar, apesar do ar ser transparente, invisível, né, aos nossos olhos, mas a gente sabe, a gente está vendo que ele está ao nosso redor, né? Então, Kardec vem falando para a gente que nós estamos mergulhados nesse fluido universal. E conforme a gente emite a nossa força do pensamento, a força da vontade, esse pensamento, essa energia, viaja através do fluido universal. E ela chega onde a gente deseja que ela chegue. E ela vai ter mais força, quanto mais força tiver o nosso pensamento, quanto mais força tiver a nossa vontade. Então, se eu faço uma prece com força, com vontade, como o pessoal diz, né, com unção, né? Se eu faço essa prece ela vai viajar, ela vai buscar a direção que a gente está dando para ela. E tanto para encarnados, isso funciona tanto para encarnados quanto para desencarnados. E aí a gente chega nessa conversa de que, será que é importante fazer prece para os desencarnados? Para as pessoas que já nos antecederam na passagem para o mundo espiritual, nas pessoas que estão no plano espiritual sofrendo? Então, Kardec, ao nos explicar o mecanismo da prece, ele fala que sim, a nossa prece vai chegar lá. E aí, quando ele vai discorrer sobre a questão da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, ele vai falar para a gente, porque o que as pessoas falavam? Para que eu vou fazer prece para quem está no inferno? Porque qual que era a nossa ideia? Que quando a gente morre, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, essa ideia de que só tem um caminho ou outro, e que as penas são eternas, chegado o momento lá do julgamento final, quem não se redimir, sofrerá eternamente. Quem se redimir vai viver feliz para sempre. Então, essa ideia fazia com que as pessoas elas relutassem nessa questão, devo ou não orar pelos que já se foram?
né? E aí, primeiro que a gente entende, então, como funciona a prece. A prece chega. Estamos todos envoltos nesse fluido universal e quanto maior a nossa força, maior a nossa força do pensamento e a nossa vontade, essa prece ela viaja pelo espaço e chega onde tem que chegar. E aí ele vem conversando então com a gente sobre essa questão. Ele fala assim, então tá bom, mesmo que os sofredores fossem sofrer eternamente, é caridoso, é amoroso você não fazer nada por alguém que está em sofrimento, né? Você conhece uma pessoa que está diagnosticada com uma doença que não tem cura. A partir de então a gente relega ela, não tem mais o que fazer. Ou o contrário, o que a lei de amor, o que o ensinamento de Jesus, do seu amor nos inspira? A cuidar, a dar carinho, a dar conforto, a dar amor, né? Então, pensar que nós não deveríamos fazer prece, mesmo que as pessoas fossem sofrer eternamente, isso não condiz com a lei de amor dos ensinamentos de Jesus. E aí, ele fala sobre isso e ele vem conversar com a gente sobre as leis de Deus, porque também qual é o outro questionamento? Uai, mas a minha prece não tem como desfazer as leis de Deus, não tem como contrariar. Se ele tem que sofrer, ele tem que sofrer. Não adianta eu fazer a minha prece, não adianta eu mobilizar os meus recursos, porque o que está posto, eu não sou capaz de mudar a lei de Deus. E aí Kardec vem conversando um pouquinho com a gente sobre, então, o que é a lei de Deus? Será que a gente está entendendo? Porque está certo, a gente não consegue mudar as leis de Deus. Se nós, com uma prece, mudássemos a lei de Deus, essa lei deixaria de ser a lei de Deus, né? No sentido que a lei imutável, a lei que está posta que rege a nossa vida. Então, Kardec fala que nesse entendimento tem um ponto de ignorância que a gente precisa deixar claro para que a gente entenda as possibilidades da nossa prece, porque como que a gente vai fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, se existe uma pulguinha ali atrás da orelha de desconfiança de que minha prece não vai chegar onde tem que chegar porque eu não mudo as leis de Deus. Então o que ele fala para a gente? Ele vai falar que, na verdade, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então ele fala assim, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Então, quem erra, nós vamos colher a consequência dos nossos erros, né? Aí ele fala assim, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Então, quanto maior a nossa falta, maior as consequências, que aqui ele está chamando de castigo. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Então, quanto tempo uma pessoa vai passar pelo sofrimento ou vai passar pelas consequências daquele ato? É indeterminado. E por que é indeterminado? O tempo fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, quando a gente erra, nós teremos que colher as consequências do nosso erro. Mas o tempo que a gente vai passar que vai demorar essa colheita, vai demorar o tempo que nós quisermos. Porque quando que termina a dificuldade? Quando a gente se arrepende e quando a gente busca a reparação daquilo que a gente fez. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Ou seja, quanto mais tempo eu ficar ignorando que eu errei, ignorando que eu preciso acordar em relação àquele erro, passar pela fase do arrependimento e buscar reparação, mais tempo vai demorar. Se eu consigo acordar rapidinho para essa realidade, digamos que eu sofro menos, eu fico menos tempo colhendo essas consequências. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança para a necessária reparação. Então, uma vez que o culpado clame por misericórdia, Deus ouve e concede a esperança. E aí ele já começa a vislumbrar uma luz no final do túnel. Ele já começa a entender que aquele sofrimento, ele vai passar quando ele voltar para o caminho do bem.
O homem é assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. Então a gente vai entendendo onde que a gente trabalha nisso. Porque senão seria muito fácil falar que as leis de Deus estão postas, que elas vão acontecer e eu nada posso fazer. Agora a gente vai entendendo que a lei de Deus sim ela está posta e ela cobra de nós as consequências dos nossos atos. Mas o tempo da pena, digamos assim, aí já depende de nós. Depende de nós retornarmos ao caminho do bem. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Então, o que falta para a gente seguir pelo caminho do bem? O que falta para a gente ter mais paciência? O que falta para a gente ter mais amor, ter mais carinho, ter mais colaboração no nosso dia a dia? E aí cada um sabe de si, cada um sabe onde estão as suas imperfeições, onde que a gente erra. Ah, que hora que eu sou egoísta, que hora que eu sou orgulhoso. Isso é reflexão, é o que a gente ouve bastante dentro do movimento espírita, da reforma íntima, né? A reforma íntima, ela é íntima mesmo porque a gente vai reconhecendo onde estão as nossas necessidades, onde dói em cada um de nós. Mas e o que falta para a gente, já que eu entendi que eu preciso ter mais paciência, o que falta para eu ter mais paciência? E aí ele fala assim, ó, o que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Opa, mas como que eu faço para ter mais força, mais vontade e mais coragem? Será que existe algum recurso que a gente pode pedir e buscar por isso? Será que alguém pode nos ajudar? E aí a gente lembra da prece. Então, quando eu faço a prece, quando eu peço ajuda, quando eu peço para que eu tenha mais vontade, que eu tenha mais resiliência, que eu tenha mais força, que eu tenha mais coragem de seguir em frente, eu não estou mudando a lei de Deus. Eu estou só pedindo ajuda para que eu cumpra a lei de Deus. Para que eu passe pelo que eu tiver que passar e que eu aprenda com aquilo e que eu tenha força para não errar de novo, para que aquela virtude ela realmente seja conquistada, né? Porque quando a gente fala que a gente perdeu a paciência, na verdade a gente não perdeu, porque uma vez que a gente conquista a virtude, a gente não perde ela mais. Então a gente está no exercício de conquistar a paciência. A gente acha que a gente tem que falar, eu sou uma pessoa paciente, aí basta acontecer um negocinho para você ver se perder a paciência, e aí você fica triste com você mesmo, falando, ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, e isso assim com a paciência, né? Se a gente for pensando nas outras coisas que nos acontecem no dia a dia, quanto a gente ainda é orgulhoso, quanto a gente ainda é egoísta, né? Mas reconhecer e trabalhar é o primeiro passo, né? Uma vez que a gente reconhece aquilo dentro de nós, a gente está abrindo espaço para melhorar, porque se eu acho que eu não sou egoísta, que eu não sou orgulhoso, ou pelo menos não tem situações de egoísmo, situações de orgulho, como que eu vou melhorar? Então, a gente vai reconhecendo. E aí, para poder melhorar, eu vou entendendo a prece, né? Aí ele fala, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade. Então, ele está falando em relação aos espíritos desencarnados. Então, quando a gente faz prece por esses espíritos desencarnados, a gente está inspirando essa vontade. Se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que lhe rogue a sua lei, tornamos-nos instrumento da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Então, quando a gente está falando aqui de que a gente tem que colher as nossas semeaduras, nós estamos falando da lei de justiça. Só que quando eu faço prece, quando eu peço para Deus dar força, dar coragem, dar ânimo para aquele irmão, a gente está também trabalhando a outra lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei de misericórdia. Como a gente gosta da dificuldade, a gente sempre lembra da lei de justiça, né? A gente sempre lembra da ação, da reação, que plantou vai ter que colher, mas junto disso também vem a lei de amor, a lei de misericórdia, que vai o quê? Que vai nos amparar para voltar para o caminho do bem. Para não deixar de existir as consequências, mas que a gente tenha a força necessária para retornar para o bem. Ele nos permite participar, dando-nos mesmos com isso uma prova de caridade. Então,
quando a gente faz prece, quando a gente busca auxiliar os nossos irmãos desencarnados, a gente também está trabalhando por nós mesmos, porque nesse exercício a gente está esquecendo um pouquinho de nós, a gente está se doando um pouco mais para o outro. Quando a gente está falando, buscando, pedindo o bem para o outro, isso nos inspira também a ser pessoas melhores, a não cometer os mesmos erros, para não passar pelaquela dificuldade. Estamos também trabalhando a caridade, o amor, porque a gente não precisa fazer prece também só, porque a gente também nem tem certeza da condição de cada espírito no plano espiritual, certo? E aí a gente pode, quando a gente faz prece por eles, a gente também está buscando inspirar nós mesmos a desejar o bem para o outro, né? O bem gratuito, né? O bem para o indivíduo e o bem para a coletividade. Então, quantas vezes a gente não faz prece, a gente vê as situações que estão acontecendo pelo mundo e você reza pelo aquele povo que está em guerra, você reza pelo aquele povo que está passando dificuldade, seja pelas questões sociopolíticas e econômicas, mas também seja pelos tormentos da natureza, né? Um terremoto, um maremoto, alguma coisa do tipo. Isso nos toca e a gente eleva preces, nós fazemos preces pelo bem da coletividade. E tudo isso nos inspira e nos ensina a sermos pessoas melhores, né? Porque a gente tem a questão de que nós queremos evoluir, certo? Principalmente dentro do Espiritismo, uma vez que a gente entende o mecanismo, entende que nós somos criados simples e ignorantes, e estamos caminhando todo mundo em direção a um destino só, que é a perfeição, é a felicidade que Deus destinou para cada um de nós, é essa marcha que a gente quer fazer. A gente quer ir em direção ao cume, né? A gente quer subir. E aí também, um dos livros do André Luiz, o Obreiros da Vida Eterna, no começo tem um instrutor que vai conversar com eles, que eles estão vindo para a Terra em missão, então ele reuniu várias equipes que estavam se preparando para vir para a Terra em missão, e ele vai contar um pouquinho da história dele. E aí ele fala que ele estava desse jeito, que uma vez que ele percebeu que o negócio era trilhar a evolução dele, ele foi. Ele cumpriu tudo que ele tinha que fazer para crescer, para evoluir. E só que ele um dia parou e lá de cima olhou para baixo e viu quanto sofrimento ainda tinha ali embaixo. E aí ele pensou assim, opa, graças a Deus eu não estou mais ali, né? Só que aí ele vê um clarão andando lá nas zonas de sofrimento. E aí ele vê os anjos descendo e ele pergunta, o que está acontecendo? Aí ele fala assim, Jesus está visitando os sofredores hoje. Aí nisso caiu a ficha dele assim, muito grande. Ele falou, uai, mas eu quero ser igual a Jesus. E Jesus desce pelos sofredores. Que é isso que eu estou fazendo de só mirar para cima e esquecer que só subindo sem olhar para trás para os sofredores, isso não vai me fazer verdadeiramente evoluir. Porque quanto mais eu evoluo, mais eu entendo a importância do outro do cuidado com o outro e de fazer as vontades do Pai. Porque a gente fala de um mundo de regeneração que está nos avizinhando, que está chegando, mas como que vai acontecer esse mundo de regeneração? A gente vai dormir, durante a noite vai vir uma varinha, tudo virou um mundo de regeneração, e a gente acorda num mundo mais feliz? Ou é a gente que vai construir esse mundo? E cada vez mais nós vamos ter condições de construir esse mundo. E aí sim fazer um mundo de regeneração acontecer. Então, o mundo de regeneração, o mundo feliz, ele é uma construção. Ele é um trabalho que cada um faz no seu dia a dia. E aí eu trabalho pelo meu melhoramento e eu trabalho pelo melhoramento de quem está ao meu redor. Eu trabalho pelo melhoramento de apaziguar as injustiças, os sofrimentos, né? E aí, quem que não é a prece nesse trabalho? Porque aí a gente vai entendendo a prece como esse recurso que vai amparar os outros e vai nos amparar a nós mesmos. Porque quando a gente está falando que falta vontade, força e coragem para os espíritos encarnados, e nós os auxiliamos, também falta para nós em muitos momentos. Então a gente vai enxergando a prece como esse recurso verdadeiramente abençoado e que nos auxilia no dia a dia. E a prece, conforme a gente vai evoluindo,
conforme a gente vai melhorando, conforme a gente vai entendendo a importância da prece, a gente começa a meio que automaticamente estar em prece a todo tempo. A estar em prece no sentido de estar sempre desejando melhor, auxiliando para que ele melhor se instale. Deixa eu ajudar aquele colega de trabalho para que ali dê tudo certo e o trabalho permaneça em equilíbrio. Nossa, eu vi o irmão em sofrimento na rua, estou ali no carro. Oh, Deus, ampara aquele irmão, que ele tenha força, que ele tenha a força da vontade, a coragem, né? Que os nossos mecanismos sociais aí, do governo, enfim, trabalhem, funcionem para que tudo dê certo. Entendeu? A gente passa a fazer prece o tempo inteiro, porque a gente está sempre desejando bem para nós mesmos, porque nós temos as nossas dificuldades, nossas imperfeições que a gente precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo eu também estou sendo prece pelo outro, porque eu sei que eu estar bem, rodeado por pessoas que não estão bem, não é estar bem verdadeiramente, né? E tem aquela passagem também muito famosa no meio espírita, que é o Bezerra de Menezes, ele sendo convidado a mudar de plano, indo para um mundo mais feliz, e ele pede para ficar. Ele fala que enquanto tiver sofredores aqui, chamando pelo nome dele, ele não vai conseguir ser verdadeiramente feliz. Ele precisa trabalhar para que todo mundo caminhe com ele. E é esse entendimento que a gente vai construindo a cada dia, através dos nossos estudos, da reflexão, das nossas leituras. Eu gosto de falar que a leitura, a gente vive num mundo onde que se você pegar o celular, se você liga a televisão, se você abre um jornal, o que não falta são notícias para nos nutrir com negatividade, com reconhecer os problemas. E está certo, a gente precisa saber onde que a gente está, para a gente poder melhorar. Mas a gente não pode esquecer de nutrir também os nossos pensamentos, as nossas forças, as nossas energias com coisas boas. E aí, enquanto eu estou lendo, sempre que eu estou com algum livro acontecendo, eu estou sempre nutrido. É muito legal, porque você chega lá no seu momento da leitura, você lê lá e vê um aniceto conversando alguma coisa, você vê uma história de perdão, uma história de reconhecimento das próprias dificuldades e essa busca por se tornar uma pessoa melhor. Isso tudo vai nos inspirando a viver o nosso dia a dia, a conseguir, apesar das dificuldades, enxergar um mundo melhor, enxergar uma oportunidade de evolução e de crescimento. É que a gente consiga refletir, pensar sobre isso, pensar como eu tenho utilizado a prece no meu dia a dia. Será que eu tenho utilizado a prece sempre que eu posso? Será que eu tenho feito a prece da maneira certa? Será que eu entendo quando eu faço meu Pai Nosso lá, e não tem problema fazer oração já escrita, já feita, né? Eu acho que a prece, a oração, digamos, a reza ali, a oração pronta, muitas vezes ela vai abrindo o caminho para que a gente consiga fazer a nossa conversa, né? Então, às vezes, o dia a dia agitado, a cabeça está movimentada, eu falo, deixa eu fazer um Pai Nosso. Aí eu começo o Pai Nosso, no finalzinho do Pai Nosso eu já estou outra vibração, minha cabeça já está indo para outro lugar. Aí eu consigo elevar o meu pensamento, falar, oh Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, oh Deus, eu errei aquilo ali, me dá força para não errar, é difícil, isso aqui ainda tem dentro de mim, eu ainda sou muito imperfeito, os espíritos amigos cheguem perto de mim, que eu deixe passagem para eles, porque os espíritos amigos, eles, ao contrário dos espíritos que querem nos auxiliar a fazer o mal, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, às vezes, eles não nos conseguem auxiliar porque nós não damos passagem para eles, né? A gente não abre a nossa casa mental, que é a nossa mente, o nosso coração, para influenciação boa. Como é que ele fala? Ama, e chega aqui e repele, porque eu não estou amando, eu estou bravo, eu estou no ódio, eu estou no rancor. Aí aquela mensagem dele chega aqui e repele, porque simplesmente não encontra similaridade, né? É como se fosse a água e o óleo, chegando ali, bate e volta. Aí o que a gente faz? A gente faz a prece pedindo para que a gente abaixe a guarda, para que a gente consiga se ligar com esses irmãos. E é um exercício diário, é suando ou chorando, né? Então a gente é um trabalho de conquista, é um trabalho de conquista diária que a gente vai fazendo com os nossos pensamentos e aproveitar de todos esses recursos. A doutrina espírita,
Gente, é muito a bênção para a gente, é muito abençoada no sentido de deixar as coisas mais claras. Não é porque não é porque Deus quer só, né? Assim, né? A gente entende por que a gente está aqui, a gente entende para onde que a gente vai, a gente entende qual que é o nosso papel no nosso futuro, no nosso presente, a gente entende os nossos erros do passado e não olha aquilo ali como lamentação, mas olha como oportunidade de aprendizado e ruma para frente, continua seguindo nesse nosso melhoramento. Então que a gente não deixe esses recursos passarem em vão pela nossa vida, porque a gente não sabe quando será que a gente vai ter contato de novo com a doutrina espírita. Ninguém garante que na próxima reencarnação a gente vai ser espírita de novo. Talvez a gente reencarne, sei lá, no Oriente, lá na Ásia, e aí às vezes lá não tem esse conhecimento, não está difundido como aqui, então lá vão ser outras vivências, né? Então que a gente internalize todos esses conhecimentos dentro do nosso espírito, né? Dentro da nossa mente, do nosso coração, para que realmente a gente consiga colher frutos, que a gente consiga melhorar, que a gente consiga não errar tanto, porque a gente vai errar, faz parte. A gente vacila, né? A gente uma hora está muito bonzinho, uma hora está bravo, uma hora está bonzinho, uma hora está bravo, né? Uma hora fala, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, outro dia fala, nossa, eu não quero ficar na cama, não quero fazer nada, eu não aguento esse trabalho, eu não aguento essa família, eu não aguento nada, né? E aí no outro dia a gente está nisso, então a gente ainda é muito vacilante. Mas o que ajuda a gente, em vez de ficar vacilando assim, ficar vacilando cada vez menos e daqui a pouco ficar só reto na confiança, a prece, né? Então que a gente não esqueça desses recursos no nosso dia a dia e que Deus ampare todos vocês e que vocês saiam daqui melhor do que entraram e que essas energias boas aqui desse espaço cheguem junto ao lar de vocês, no dia a dia de vocês, e que vocês possam fazer a caminhada de cada um e que nós nos preocupemos uns com os outros para construir um mundo melhor.